Glaucia, Bia, William e os demais que estão conosco aqui, e também Manuel, assessores, tá. E os que depois estarão nos assistindo também, né? Porque essa aqui é uma reunião gravada, então Boa é noite. uma reunião da Superintendência Nacional de Comunicação. Então, para quem leu todo o nosso organograma, sabe que a Superintendência Nacional de Comunicação, ela é o guarda-chuva da Diretoria Nacional da Assessoria de Imprensa, da Diretoria de Comunicação, da Diretoria Nacional de Marketing, da Diretoria Nacional da TV Elo e da Diretoria Nacional de Web. Então, todas estas diretorias, elas estão no guarda-chuva da Superintendência Nacional de Comunicação. Tudo isso é comunicação e nós vamos fazer muito uso de tudo isso agora. Já a parte de assessoria de imprensa já é algo que vai sair galopando nos próximos dias com esses eventos que nós vamos estar fazendo nas câmaras dos deputados, nas Assembleias Legislativas, e eu agora me sinto pronto e sólido para liberar o nosso trabalho para a mídia. Então, nós vamos estar chamando emissoras de TV, de rádio, de todos os locais, das prefeituras que estão sendo convidadas, que vão receber o prédio. Então, esses eventos nossos nas Assembleias Legislativas é para sacudir o Estado mesmo. Então, nós vamos precisar de uma boa atuação na parte de assessoria de imprensa, que não tem muito segredo. Eu mesmo conheço um pouco disso e já fiz alguns trabalhos nesse sentido e a gente tem uma história para contar. A diretoria de comunicação é tudo isso que nós estamos fazendo aqui, é comunicação. É que nós temos a superintendência de comunicação e a diretoria de comunicação. A superintendência simplesmente vai comandar tudo isso. Nós temos a diretoria de marketing. Tudo isto está ligado ao marketing, não dá para desatrelar uma coisa da outra. Nós temos a diretoria da TVE, que vai de carona em tudo isso. Nós pretendemos comprar aí alguns apoios, né? Porque hoje o celular faz tudo, é só um suporte de celular com as lâmpadas do lado e umas jaquetas escrito atrás TV Elo e ganhando por dia, vai fazer cobertura de 2, 3 ângulos de cada uma das pessoas que vão receber essas comendas nossas para ficar com um material com qualidade melhor, porque essas pessoas é que vão divulgar esse trabalho. E nós temos a DNW, que é a Diretoria Nacional de Programação. Então, a gente tem aí uma longa história para falar de cada um destas diretorias. E para comandar tudo isso, nós precisamos ter alguém que conheça e que nós também conheçamos. Então, queria dizer para vocês que hoje é a última vez que nós temos aqui o William conosco. O William está se despedindo aqui do cargo que ele ocupa de diretor de web. E ao longo de toda essa trajetória, ninguém mais do que o William para ocupar essa cadeira que eu também estou sentado nela, não vejo a hora de sair, que é a Superintendência de Comunicação. Então, parabéns, William. Você chegou agora no nível praticamente máximo da nossa instituição, só que tem que parar de carregar pedra, né? Então, você está carregando pedra aí, piano, há 3 anos, fazendo tudo sozinho, sabe? Hora de folga, sábado, domingo, faz. Tem hora que o serviço vai lá em cima, tem hora que dá uma tranquilizada, mas é uma coisa muito importante que, infelizmente, nós não tivemos nos cursos vivenciais, sabe? Nós tínhamos um diretor de cursos vivenciais muito bom, muito parceiro, mas não conseguia delegar.
como diz a Gláucia, um excelente subordinado, mas ele não conseguia delegar. Então, essa nossa reunião aqui não é outra coisa senão uma união de pessoas com o mesmo propósito e que estão indo na mesma direção. Então, esse é um convite os que estão chegando aqui para fazer como o William. O William, desde que ele chegou, tudo que ele sabe, ele ensina. E não faz questão nenhuma de ficar segurando e amarrando nele as coisas. Então, nós somos, segundo a Bia, mais de 10 pessoas, eu não sei qual é o número, mas eu queria que nessas 10 pessoas, eu particularmente, eu acho que vocês já perceberam em mim. Tudo que eu realmente sei, eu ensino, e eu não vejo a hora da pessoa aprender, para mim aprender outra coisa nova e poder ensinar ela. É assim que nós vencemos, sabe? Se nós ficarmos segurando tudo aqui na mão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Ó. Vocês têm que colocar na cabeça a seguinte coisa: sabe quem é o elo social hoje? O elo social hoje, vocês fazem a seguinte conta: são 27 estados. Então, vocês imaginem a estrutura que tem um estado, com tantas secretarias, subsecretarias. Nós somos. Nós somos 5.547 ou alguma coisa assim, município. Você imagina a estrutura que tem o município com secretarias. Nós também somos. Você imagina a estrutura de Brasília, hoje com 30 e tantos ministérios. Nós também somos. O elo social tem toda essa estrutura que eles têm e a nossa está funcionando, a deles não. Hoje, em reuniões com a Vanusa, tivemos grandes progressos, né? Eu fiquei muito feliz, porque as câmaras dos deputados agora estão implantando um sistema totalmente digital, igual é o da Presidência da República. Isso vai aliviar a diretoria de patrimônio e o nosso trabalho vai cair 70%. Por que vai cair 70%? Porque hoje a nossa maior preocupação é mandar um ofício, depois ficar ligando, 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 cobrando para eles não jogarem esse ofício no lixo. Porque eles jogam o ofício no lixo. Agora não. Espírito Santo mesmo, a Vanusa já conseguiu fazer hoje. Você entra por um sistema, na hora você recebe o número do registro, não dá mais para eles jogarem fora. Então, quer dizer, pelo menos as assembleias legislativas já estão evoluindo. E nós já temos isso há anos. Você vê que todos os nossos ofícios estão publicados no site, sabe? Você não tem dificuldade nenhuma para explicar para uma pessoa o que nós estamos fazendo, o que nós já fizemos. Todas as nossas reuniões são gravadas, estão publicadas no site. Quando é que eles vão chegar nesse nível nosso? Não, não, sabe? Então, o que eu queria combinar com vocês, e esta é uma reunião que tem que ser de vocês, o William já abriu a reunião dizendo aí que não tem dificuldade, e as que ele tiver. Então, põe uma coisa na cabeça de vocês: tudo os que eu falei aqui são cargos que nós temos de diretoria. Mas não pense que eu vou pegar esse cargo de diretoria, minha vida já está feita. Não está feita, nós estamos construindo. O Elo Social é um projeto em construção. Está indo rápido agora? Tem gente que fala que está indo rápido agora. Mas eu já esperava esse boom há muito tempo. E agora que vamos soltar na mídia e que vamos fazer um evento muito forte, esses eventos nossos, eles vão ter aí um staff de posse de governador de estado. Você vai ter o governador do estado, o procurador-geral, alguns secretários que são importantes para nós, o presidente do Tribunal de Justiça, nós vamos ter estrutura do governo. E nós vamos ter, pelo menos esta é a proposta e não deverá fugir disso, nós vamos ter os prefeitos dos municípios polos. Nós precisamos ter 80, 150 prefeitos, não precisa disso. Vocês estão vendo pelas matérias que estão sendo postadas, vocês também estão fazendo esse trabalho, aqueles que estão acompanhando mais de perto. Em média, os municípios têm 14, 13, 12 prefeituras polo. Aí agora que nós estamos chegando em municípios que têm um pouco mais, 18, 22, mas
Com 22 prefeituras, você está com o estado inteiro na sua mão. Você tem o estado inteiro na sua mão. Porque cada um desses prédios nossos está previsto cobrir mais de 300 mil habitantes. Então, o que que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é exatamente aquilo que muita gente sonhou fazer, não conseguiu, não conseguiu, jamais vai conseguir pelo caminho do governo. E aí vocês falam, pô, mas o São João Materano, você é visionário. Sim, eu sou, eu vejo as coisas antes. Mas só que eu vejo e faço. Tem pessoas que acha que viu, fala, mas não faz. Então você vê aqui, ó. Eu acho que vocês nunca viram eu falar sobre isso em reunião nenhuma, né? Nunca toquei nesse assunto com vocês, né? Pois é. Projeto nosso, com mais de 20 anos, prontinho, só para fazer ele funcionar. Foi em cima desse projeto aí que eu consegui aprovar a lei que obriga hoje os parlamentares a fazer uma prova. Ele tem que saber ler e escrever, e que muitos não passaram. O Tiririca mesmo teve uma dificuldade incrível quando eu aprovei essa lei aí há mais de 25 anos atrás. Muitos vereadores que já estavam no cargo, quatro, cinco mandados, três mandados, não foram aprovados, eles não sabiam nem ler nem escrever, e eram vereadores. Esse é o país que nós temos. Agora, vamos fazer aqui uma leitura rápida. O que, que o Elo Social está fazendo, se não aprovando o voto distrital? Se nós vamos ter uma sede a cada 200 ou 300 mil habitantes, isso é uma região é um distrito. Nós estamos redividindo o Brasil. E é claro que esse deputado que vai ser padrinho desta sede, naquele local ele arrebenta de voto. Só que ele vai ficar com a responsabilidade naquele local. Ele é o político daquele local. Ele é que vai lutar por todas as melhorias que aquele local. E aí a população vai procurar ele. Ah, mas todo mundo vai ser obrigado a votar nele? Não, claro que não. Não tem como fiscalizar e nem obrigar. Mas se você souber que tem um candidato que é daquela região, e você vai votar no outro, problema é seu. Amanhã, quando você precisar de alguma coisa, você vai pedir para quem? Para o outro. Então, isso são coisas que eu já vi há mais de 20 anos atrás, que eu venho trabalhando, que agora nós chegamos. Então, quando chegar em época de eleição, quem são os candidatos que dizem que representam aquela região? Ah, são cinco. Então, o Elo Social com a TVE vai fazer o debate. Nós vamos saber quem é que realmente representa aquela região. Nós temos legitimidade para isso. E para depois do debate, nós temos o poder de dizer quem foi que venceu o debate. Se aquela região toda quiser voltar, votar naquele candidato, vota. Mas se não quiser, pelo menos nós cumprimos a nossa parte. Então, isso é voto distrital. Então, é só um pequeno detalhe, né? Para que a gente possa ver a extensão do nosso trabalho. Agora, esta é uma reunião onde eu pouca coisa posso falar. É uma reunião mais de vocês. Eu queria que o superintendente William, agora à frente dessa responsabilidade, pudesse remarcar essa, essa reunião. Vocês vão conversando. Olha, eu sei mais isso, eu sei mais aquilo. Poxa, então vamos fazer uma reunião, aula, onde você ensina mais isso que você sabe, porque eu não sou muito bom nisso. Aí tem o outro, não, essa parte aqui eu domino muito bem. Aí, de repente, aí vocês chegam à conclusão que está faltando alguma coisa que nenhum de vocês domina. É comigo. Eu vou atrás de alguém que vai participar, vai dar uma aula para vocês. Isso aqui é um time.
O que nós estamos montando aqui é um time para dominar o país, porque web, comunicação, marketing, tudo, né? Assessoria de imprensa, isso é que manda numa nação. É isto que realmente manda. Isso aqui agora passa a ser o coração do projeto. Nós temos a Menina dos Olhos, que são os cursos vivenciais, que é o que vai mudar a história. E este departamento, sabe, esta superintendência, com todas essas diretorias e secretarias que vão surgir, isso aqui é o coração do projeto. Porque tudo aquilo que você faz, mas você não tem como mostrar, amigo, você não fez. A diferença do elo social das demais instituições que estão aí, vocês viram, falei para vocês, voto digital, abre um site aqui, você vai lá olhar, você vai ver toda essa história que eu estou dizendo aí de 25, 30 anos atrás, de coisas que eu fiz, depois deixei guardado, porque não era o momento, mas eu fiz. Então, tudo que nós falamos que nós vamos fazer, a maior parte nós já fizemos para servir de mostruário. Vocês não acham que nós estaríamos agora notificando todos os deputados estaduais, distribuindo comendas para todo mundo, se nós não tivéssemos um lastro, não tivéssemos uma história, se não tivesse aprovado essa comenda lá atrás, quando o ministro era ministro Belfort ainda. Tivemos na nossa solenidade de comenda Antônio Hermínio de Moraes, Silvio Santos, todo mundo. Então, construí a história e esperei o momento certo de explorar essa história, e é o que nós estamos fazendo agora, explorando essa história. Agora, Presidente, tecnologia e marketing. rapidinho. A Bia está Oi, pode. tentando entrar. Bia, está Bia tentando voltar para caiu? a reunião. Caiu. Ela não está aqui na lista de para ser adicionado, não. Ô, chefinho, você tá só como anfitrião, bota o William, Vou colocar o William pra... aqui também. é melhor. Pronto, já coloquei a Bia para dentro. Desculpa, Então, viu, William, pedindo para colocar você. mas sempre coloco ele, eu esqueci. Desculpa aí, pessoal. Então, esse tipo de coisa aqui, pilotar esse Zoom aí, que de vez em quando está pedindo uma senha e tal, vamos dividir isso aí em departamentos, vamos deixar alguém responsável por isso, alguém responsável por aquilo. Você tem aqui cinco diretorias, que normalmente começam como secretarias, tá? Você viu o exemplo da Beatriz e deu certo, senão nós nem estávamos aqui, né? Então, tem toda uma trajetória, uns protocolos para que a gente possa dar um cargo de diretor para alguém. Não, não é assim também. Mas isso aqui é um grupo de trabalho, sabe? Isso aqui é um grupo de estudo, é um grupo que nós estamos reunidos aqui para ensinar e para aprender. Eu pouco posso ensinar a vocês na parte de tecnologia. Hoje eu se viro aqui para subir uma matériazinha aqui, uma matéria ali, mas a criatividade a gente tem. Eu tenho uma afinidade com ele aqui. Eu, nessa longa trajetória minha, eu nunca tive alguém que eu falasse e imediatamente ele entendesse aquilo que eu quero e quando ele me manda, já praticamente já está pronto. Então, isso isso é muito bom, sabe? Ter um superintendente que eu possa falar. Eu espero que ele consiga ter diretores depois que, quando ele for pedir, que entendam e que façam isso rapidamente. Agora, o volume de trabalho hoje não é tão grande, sabe? Nós estamos mais em fase de organização mesmo. A gente precisa ter um time bom. A Gláucia está fazendo um outro time, e dentro desse time ela tem que ter uma pessoa que domine essa tecnologia, porque ela, como superintendente, ela tem que ter uma estrutura de tecnologia dela também. A Bia tem que ter uma estrutura de tecnologia dela. E nós, enquanto confederação, temos que ter uma superintendência que dá suporte para isso. Agora, dar suporte não é carregar o piano, né? Só daqui a pouco o William está fazendo todo o trabalho da educação,
da Secretaria de Implantação. Então, o ideal é você conseguir, com esse grupo de trabalho que nós estamos formando hoje, entendeu? Formar uma equipe. Sabe? Você tem ali mais 6 pessoas que você pode ter dentro da superintendência, que pode ter cada um perfil para te ajudar em alguma coisa. E aí nós vamos formar pessoas para dentro das superintendências, tanto da educação quanto da nacional, é o efeito multiplicador. Você imagine aí todos esses prédios funcionando, o volume de trabalho que nós não vamos ter. E os valores que nós estamos chegando são assustadores. Eu tenho falado isso em reuniões, e o pessoal tem ficado realmente apavorado de como nos enfrentar. Não tem como enfrentar. Você pega aí um exemplo que eu estou dando e o pessoal já cai de costa, você pega só a reforma feita da presidência da República, gastou 26 milhões. 26 milhões de imóveis. Com 26 milhões, você pega Amazônia, 12 prédios, Acre, Amapá, Rondônia. Com 26 milhões dá para construir todos os nossos prédios daquela região. Fica 1 milhão um prédio nosso. Uma creche em Brasília, aí, conversando em uma reunião, uma creche para 130 pessoas, 3 milhões para 130 crianças. 3 milhões. Eu me lembro quando eu construí o primeiro prédio, que é aquele que aparece nas fotografias, do Elo Social. Na época, eu gastei 47 mil reais. Na esquina tinha um prédio do governo com a mesma metragem, ficou 580 mil reais. A diferença é muito grande. É massacrante. Então, você imagine, eu já estou polindo as minhas palavras, vocês imaginem o lançamento de um projeto desse numa Assembleia Legislativa, com o juiz sentado lá, com o governador lá, com todo mundo, e eu arrumar uma forma de não constranger ninguém e colocar esses números para eles e dizer quanto custa o nosso prédio e o que faz o nosso prédio. Vocês imaginam a situação. Então, não vai dar para segurar nós estamos entrando, chegamos para ficar e esse país vai ficar pequeno para nós. Tanto é que nós já estamos fora dele também, em outros países. Mas, Bia, tem alguma coisa, Beatriz, né? A, a Beatriz é a Bia modelo 2027 já, Beatriz? Já mudou, né? Né? Modelo Já mudou. 2027. Já Tem que está ser desse avançada. jeito, né? Tá. Nós Alguma temos... coisa que você gostaria que eu falasse? Porque é uma reunião de tecnologia. Nós vamos ter que deixar eles bater papo entre eles, na linguagem deles. É Canva, é isso, é aquilo, aquilo outro. Nós vamos ficar aqui olhando sem entender absolutamente nada. O William, é claro, ele tem que ter um perfil do pessoal para saber quem tem mais experiência aqui, quem tem mais ali. As dificuldades que vocês encontrarem. Olha, tem uma coisa que nós precisávamos saber aqui que não tem ninguém que sabe. Aí deixa comigo que eu arrumo alguém que vai participar da reunião e vai passar isso para vocês. Na pior das hipóteses, ninguém vai sair deste projeto. Por mim, ficavam todos até o final. Mas ninguém sai do jeito que entrou. Todo mundo vai sair melhor do que chegou se um dia sair. A ideia é que não saia. Beatriz, alguma coisa que você queria que eu acrescentasse, que você andou falando, não falou, ou pensou? Bom, eu caí, não sei o que foi falado totalmente, né? Nós estamos falando, Mas, quando você caiu, nós aproveitamos para falar mal de você, entendeu? Então, então tá bom. Pula essa então. Deixa aí, só com você. essa parte. Mas, olha só, o que nós estamos aqui tentando, pelo menos a equipe que está desenvolvendo aqui, estava aqui, né? Desenvolvendo aqui comigo,
Precisaria saber um pouco sobre essa questão de plataforma, o que que nós temos direito, o que é que nós temos acesso, o que que não temos. Isso é possível? Olha, quando nós conquistamos isso, através de um belo trabalho do Bob, tá? Eu fiz uma matéria, e se vocês procurarem no site do Elo Social, do Federal, vocês vão encontrar tudo que nós conquistamos lá. E o William sabe, é tudo. É todas as plataformas, tá? Aí o que vocês precisam depois é saber como é que trabalha com essas senhas, como é que pode usar, como é que não pode, mas isso vai ser a evolução do grupo, né? Porque não tem nem limite de pessoas. Vocês podem usar isso aí para a vida de vocês. Não tem limite. Parece que nós não temos lá um limite de pessoas para usar, né? Se tem, é um limite incalculável. Pessoa que pode usar. Isso é fácil, não tem problema, não. Era só essa a sua dúvida, Beatriz? Essa é uma questão que é, na verdade, um grande problema para nós aqui, né, que estamos nesse trabalho todo aqui, e nós temos bastante dificuldade nessa área da tecnologia. Tá o Estevão, que está à frente da nossa aqui, que sempre está falando sobre essa questão dessa dificuldade, que nós não conseguimos acessar, né, ter acesso a, aos nossos portais, não sei como fala na linguagem aí dos técnicos, né? Mas é essa a nossa principal dúvida aqui, né, com relação a isso. Então, vamos anotar aí. Em primeiro lugar, saber todos os programas que nós temos direito, senha e tudo, e aí vocês já fazem uma reunião para saber quem é que domina tudo isso aí, quem não domina, e tudo bem. Outra coisa que eu não falei, mas é bom falar, tá? Nós temos aqui duas superintendências, três agora, né? O William, ele tem lá um espaço para 6 pessoas, que ele, é claro, vai querer construir essas pessoas que vão galgar esse lugar. Gláucia não é a especialidade da Gláucia a parte de tecnologia. Ela tem que ter pelo menos umas 2 ou 3 pessoas para não ficar preso a uma pessoa só dentro dessa estrutura dela que entenda, né? E a Beatriz não tem limite, porque ela tem uma série de secretarias e que agora vão ser todas liberadas quase que ao mesmo tempo. Você tem a de seminário, você tem a de parceria, que nós vamos cadastrar todas as associações, porque é uma coisa que ainda não tinha falado, deixou eu falar. Os nossos prédios são regionais, mas você tem local que dá 300, 250 quilômetros para cobrir o município, sabe? Então, nós vamos ter que fazer atendimentos itinerantes. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você tem um prédio do Social do Cidadão lá no município de 40, 50 mil habitantes, a região é 300 mil habitantes. Então, nós vamos fazer parceria com algumas instituições sociais desses outros municípios, e aí, uma vez por mês, nós vamos lá naquele município para fazer todos os atendimentos naquele município, dentro de uma instituição conveniada conosco, cadastrada conosco. Isso vai fazer parte do departamento da Secretaria de Parceria. Então, nós vamos desenvolver esse documento. Tem locais aí que tem 16 municípios. Um prédio está cobrindo 16 municípios. Aí é complicado essas pessoas se deslocarem para ir num prédio numa distância dessa. Então, nós vamos fazer o elo social itinerante. E quem vai fazer são os próprios diretores daquele local, sabe? Aquele local, uma vez por mês, pode revezar, talvez, mas tem que ir a equipe completa, porque senão você não resolve os problemas das pessoas. Vocês sabem que você precisa ter a equipe completa. Então, nós vamos cadastrar essas associações e vamos abrir esse
esse leque de atendimento, tá? Então, é uma coisa nova que eu estou falando, e era bom que vocês gravassem aí, pelo menos a Bia que está à frente desse setor. E a mesma coisa são os cursos vivenciais, né? Nós vamos trabalhar dentro das nossas sedes, mas o modelo é o mesmo. Então, uma instituição parceira que tenha uma sala de aula que seja aprovada pelo nosso departamento técnico, nós podemos ir lá ministrar o curso também. Bia, eu acho que era isso que você queria tirar de dúvida ou tem mais alguma? Chefe, se não me falha a memória, seguimos, foi 2023, mais ou menos de setembro para cá. Foi quando a gente começou a dar entrada, solicitando. Então, assim, tem que buscar no site. Eu tenho isso, mas não sei aonde. Mas eu acho que pelo site talvez seja mais fácil. Aí, no caso, o William poderia dar uma olhada para verificar os programas. São mais ou menos 7, William, que a gente teve acesso. Agora, Eu já um detalhe coloquei aí importante. no chat já. Já? Ah, pronto. Agora tem um detalhe. Tem Já tá, programa que... já tá, já colocou o link aí já? Ah, Já você tá no já chat encontrou? aí. Tá bom. Já. Pronto. Quem me E agora perguntou, tem quem me um perguntou, detalhe que tem... quem me perguntou Fala. sobre isso foi a Vanusa, ela me falou. Olha, eu não sei o que eu vou falar. Vanusa, vamos fazer o seguinte: nós não trabalhamos com arquivo. Não adianta você me ligar para perguntar coisa. Nós não trabalhamos com arquivo físico. O que não tiver nos nossos sites não está em lugar nenhum. Não adianta você me ligar para perguntar. Entra no site, procura. Você vai encontrar. Porque não tem, realmente, no escritório lá, as mesas são todas sem gaveta, não tem gaveta, já foi feito sem gaveta, porque não tem como você perder um. E quando a gente chega com um papel na mão, se você não escanear ele, não colocar no site, tem uma pilha lá em 2 mesas que eu ocupo, lá, tem uma pilha de papel que eu nem sei o que é aquilo, eu vou jogar tudo no lixo. Que às vezes eu fico querendo fazer alguma coisa, um rascunho, então não serve para mais nada. Ou você escaneia e coloca no site, ou então ele não tem serventia. Então, tá vendo? Ficou resolvido. Aí, eu quero saber quais são os programas que nós temos. O William foi lá, achou, já pôs no chat, tá aí. Então, nós não temos Uhum. aonde arquivar papel. Não tem mais aonde arquivar papel. Se é importante, escaneia e coloca no site. É um documento. Agora, não tem importância nenhuma, vai guardar para quê papel? Não tem onde pôr papel. Aí já era, tá? A gente vai ter um pessoal para cuidar dos sites. Vocês imaginem, cada um desses sites tem que ser alimentado. Hoje a gente vem fazendo aqui na Federal, aqui, se você, o William, que é da área, ele sabe o trabalho que dá para fazer o que nós estamos fazendo agora. Tá? Você fazer 14 matérias, caçar fotografia de todo mundo, cada uma tem 8, 9, 10 links, depois você fazer um ofício, notificação, jogar ele dentro dessa matéria, mandar para disparar. Tem vezes que a gente está em 5, 6 aqui no final de semana, que você vê que final de semana a coisa boa, sabe? Então, você imagine depois manter esses sites alimentados quando tudo estiver funcionando, porque nós vamos continuar sem papel. Os atendimentos vão para o site, os documentos que vai pedir para as pessoas tem lá no site, tá tudo no site. Então, é o coração, realmente, a comunicação, ela é o coração. Bia, acho que agora você foi. Cadê a Gláucia para ver se ela tem alguma coisa? Ela caiu, não? Eu acho que ela caiu. Não, ela só fechou a tela. Ela tá ativa. Não, tô vendo ela aqui, não. Tá Ela vendo tá, ela? ah, Ela sim. tá aí. Ela tá no Enes, Não, ela caiu. ela tá no Enesc. Não, Ela não, ela tá com o Lenovo. ela Ela tá tava, com o Lenovo.
Ela está com a sigla da Da superintendência dela. superintendência. Já. Ela estava com o Lenovo, só se ela entrou de novo com o celular. Mas Só nós temos. da Superintendência de Educação, tem alguém que, que queira falar? Alguma coisa de dificuldade, alguma ideia? Nós temos aí a Janete, Né? temos o Alisson, temos o Mihael. Só abrir o microfone e falar, gente. Isso aqui é um. É o da Glaucia, eu acho que seria o que a Beatriz falou, que era só acesso aos programas e depois os grupos das secretarias que ia abrir para a gente ter acesso também. Tá, então, na Glaucia, o assunto é mais utilização dos programas que o William já colocou aí no chat, o link de quais são os programas que nós temos. Né? Bom, Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta, por gentileza. Nós estamos aqui também querendo saber, a nossa equipe da Superintendência Social, ela vai ter acesso ou não à equipe da tecnologia dos estados? como assim equipe de tecnologia de Estado? Nós não vamos ter equipe de tecnologia de Estado. Tudo aqui, esse assunto aqui é federal. Quem está dentro dessa reunião aqui, ou ele já avançou, ele Tá, tá no staff de federal. Está no staff de federal. Tecnologia de estadual não vai ter. não vai ter? Não. O máximo que vai ter nos estados são operadores de tecnologia. A gente manda, eles obedecem. Na hora que eles entrar lá, vamos dar aqui um exemplo: você está com a sede aberta, a assistente social vai atender alguém lá. Ela vai atender alguém, ela pega a. Antes de chegar até ela, já chegou a ficha. Quando chegou a ficha, já está no sistema. Ela abre o notebook dela, o cadastro da pessoa já está ali. É igual o boletim de ocorrência. Você vai fazer um boletim de ocorrência, o número já vem lá. Depois você não consegue apagar o número. Tá, Se for numa então delegacia, esse vai ser. sistema para funcionar já tem que estar pronto, isso. Sim, nós temos tempo ainda Então, para fazer. O tempo que vai levar para uhum, construir os prédios dá para nós construir esse sistema, mas uhum, o sistema é único, ele é estadual, entendeu? Se você é assistente social de São Paulo, você abriu um atendimento, a hora que você abriu o atendimento, o sistema vai dar um número para esse atendimento, e se você só pode escrever, você não pode tirar. Tudo que você escreveu ali está registrado. Aquilo ninguém apaga mais. Então, é. tá lá no arquivo da assistente social, que é a diretora estadual. Então, tudo que você fez, seus atendimentos, tudo é Eu acho registrado. que a dúvida seria mais se vai ter ou não uma equipe da tecnologia, por exemplo, dentro do estado ou não. Então, vai ter funcionários ligados à diretoria federal que vão dar suporte. Hoje você tem algum problema no telefone e você chama quem? É da Vivo? Vem um carrinho da Vivo para lá, arruma e vai embora. Você não vai ter alguém lá dentro da nossa sede para dar suporte. Não, não tem suporte. Deu algum problema no sistema? Deu. O assunto é federal. A federal resolve. Eita. Entendido. Acabou, meu. Acabou. Acabou a bateria dele? Pessoal, vou aproveitar aqui a Pedro está pedindo para bateria do entrar, William. presidente. Oi? Não, já O, liberei, ele deve estar aí já. já? Pedro já entrou? Já. Pessoal, na realidade a gente tem algumas expertises que vão precisar ser desenvolvidas para aqueles que ainda não têm e para aqueles que têm vão nos ajudar bastante.
A gente tem um trabalho muito forte em relação ao Canva, eu uso ele bastante para algumas confecções. Pronto, o Pedro está dizendo que voltou aqui. E nós conseguimos, na época do Bob, ele conseguiu o Google, tá? Nós temos todas as ferramentas que o Google nos oferece. Na realidade, a gente vai precisar fazer. Inclusive, o próprio Google ele tem alguns treinamentos. Quem puder e já quiser adiantar, no próprio, através do Google, você pesquisa e ele tem lá os treinamentos do Workspace completo. Então, é bom fazer, desenvolver. Uma outra coisa que seria interessante, muito bom, que todos dominassem o Wix, que é a nossa plataforma é toda em cima do Wix. Tem vários cursos gratuitos, tem várias pessoas ensinando aí também. Eu não domino ele por completo, quem era a pessoa boa realmente de Wix era o nosso diretor de programação, mas assim, o que eu tiver de conhecimento eu vou passar para todos. Em relação aos acessos, nós temos hoje, os e-mails são, não é o WordPress, não. O Wix ele tem uma linguagem própria, né? Ele tem como é que chama? O style dele é próprio. Mas não é, não, quem usa o WordPress não vai ter dificuldade de usar o Wix, não. Eu acredito até que o Wix seja bem mais simples, ele é bem mais acessível. Vai ver que não tem muita dificuldade, não. Só precisa entender um pouquinho de programação. Algumas coisas precisa realmente ser muito mais profundo, mas praticamente está tudo pronto. Hoje a gente tem tudo pronto. Quando a gente passar para o ERP, que eu acho que é isso que o presidente quis falar, na realidade a gente vai precisar de alguma coisa mais robusta. Para quê? Para quando a gente der entrada, uma pessoa der entrada num prédio, e seja ele no Acre, por exemplo, e essa pessoa mudou de cidade, digamos que ele mude, venha morar em São Paulo, vai morar em São Paulo, e ele precisar de outro atendimento, a gente tem que ter isso em mãos, ele vai ter que puxar, identificar aquela pessoa que já teve um atendimento lá no Acre, você já passou pela agência social, você já passou pelo advogado, já passou enfim. Então a gente vai ter que buscar a solução para isso aí. Na realidade, vai ser desde das portarias a todos os atendimentos vão ser registrados. Nós vamos ter também a TVL, que vai ter um volume muito grande, eu acho que é isso que Bia queria saber. Por exemplo, quando eu tiver uma reportagem em determinado lugar, como é que vai subir isso? Quem é que vai subir? Então a gente vai ter que não pessoas que vão se envolver diretamente. Imaginem uma estrutura de uma TV que seja uma TV aberta do Brasil inteiro. Como é que eles fazem? Como é que eles resolvem as matérias? Eles têm as reuniões antes, debatendo. Ó, por exemplo, digamos que lá na terra da nossa superintendente Glaucia aconteceu uma coisa muito relevante para o país inteiro. Então, aquela notícia vai para o jornal que seja de âmbito nacional. Mas tem algumas matérias de lá de Pernambuco que não interessam as pessoas que estão aqui em Aracaju, por exemplo. Então, não tem interesse. Mas tem matérias que são de vinculação nacional, então a gente vai ter que, dentro da superintendência de comunicação, e junto com os diretores, nós vamos decidir isso. Essa matéria é de âmbito nacional? Não. É de âmbito somente estadual, então vai sair só no site daquele estado. Então vai ter várias, vai acontecer muita coisa ainda. Nós estamos em construção, na realidade é uma construção de todo o processo. E aqueles que se apoderarem de maior conhecimento e entenderem realmente como é um processo de desenvolvimento, como o presidente falou, já estou nessa brincadeira desde 2017. Então, e junto na diretoria de web, eu estou fechando o terceiro ano. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? Opa, o presidente está voltando. Então, essas são as ferramentas que nós temos, se apoderem delas, estudem. Em relação aos acessos, nós vamos fazer uma reunião entre nós, vamos definir quem vai ter acesso ao quê, ou quem é que pode mexer nisso, naquilo e tal. A gente vai deixar tudo definido, tudo bem organizado. As tarefas vão chegar em nossas mãos já definido quem vai executar aquela tarefa. Eu não gosto muito de deixar uma tarefa solta, quem pega primeiro, não. É bom. Não, eu não acho interessante
Tem um especialista nisso, especialista naquilo, porque a gente fica muito dependente da pessoa. Acredito que a equipe fica mais homogênea quando todo mundo sabe um pouquinho de tudo, e a gente vira meio que aquela pessoa que, eu não consegui contato com o William está numa reunião, o William está resolvendo alguma coisa, está viajando, sei lá. Mas o Estevão, por exemplo, eu estou usando aqui, peguei a primeira pessoa que eu vi aqui na minha tela. Aí eu pego o Estevão, e ele, eu não manjo muito de Wix, mas eu posso fazer uma alteração na matéria, eu posso acessar lá e fazer essa alteração, eu posso vir vincular isso em outro estado. Enfim, é interessante que todos dominem um pouquinho de tudo. E também nós usamos um pouquinho também de CorelDRAW, aqueles que não sabem também busquem o conhecimento. Algum tipo de editor de imagem também interessante para que a gente cada vez mais possa ter uma equipe homogênea e que, quando vierem os problemas ou as necessidades, qualquer um de nós aqui possa assumir e resolver a questão que seja colocada. Presidente, eu estava só dando uma palhinha aqui de algumas situações e algumas coisas que a gente vai precisar. E, mais uma vez, coloco à disposição de toda a equipe a gente marcar aí a nossa primeira reunião, já na Superintendência de Comunicação, e começar a passar o conhecimento que eu digo sempre que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu tive a oportunidade de ser o preletor dos prédios, né, do Social do Cidadão, e eu nunca aprendi tanto. Eu já tinha lido esse projeto uma centena de vezes. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento, aí eu fui aprofundar, tive que estudar um pouquinho mais, tive que simular um atendimento. Então, eu aprendi muito mais. Quando a gente ensina, realmente, o maior beneficiário é aquele que aplica e que ensina. Então, estou aqui à disposição. O que eu souber, e o que eu puder, e o que tiver a meu conhecimento, pode ter certeza que já considero de vocês também. Só marcar o dia, fazer a agenda e vamos trabalhar, pessoal. É isso aí. A ideia é exatamente essa, você praticamente finalizou a reunião. Esse é o assunto, é vocês verem aí qual é o melhor horário de cada um, tá? Os que não puder estar presente, a reunião é gravada, depois assiste. E vamos somando conhecimento. Gostei da ideia de nossa, eu estou com uma tosse. Todo mundo conhecer um pouco de tudo, sabe? Então, aquilo que você realmente for muito bom, então faz de tudo para os seus colegas ficarem muito bom também. Isso vai abrir espaço para que vocês aprendam outras coisas que vocês não sabiam. Então, a ideia é essa. Aprender a ensinar, e o resto deixa as coisas acontecer. Tá bom? Só para passar uma informação, doutor, o doutor havia perguntado quantos, né, profissionais temos aqui. No total são 16. Presentes estão 12. Um bom número. Esse número não tem fim, tá? Todo mundo que tiver conhecimentos e que quiser participar desse grupo, para aumentar os seus conhecimentos e para também transferir os que tem. Não adianta você vir só para sugar, 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 aí também não adianta. E vocês o William que é o superintendente, e vocês também que são superintendentes, tem que ficar observando, sabe? Você não pode vir e só levar conhecimento, não ajudar em absolutamente nada. E o William controla esse tipo de coisa. Ainda mais que nós estamos numa época mais tranquila, mas o William vê se você já consegue ir passando coisinhas assim, tipo certificado para alguém já ir fazendo, para ir te diminuindo assim essa quantidade de coisa. Hoje está light, mas tem época que é uma loucura isso. E praticamente depois que está tudo pronto é igual fritar pastel, né? É ver se tem alguém, William, que consiga entrar na parte de programação da Wix, né? Que o Sim, Cristiano, faça isso para eles. o Cristiano fazia isso e hoje nós estamos deficitários com relação a isso aí. Vai começar os cursos, então tem que ter lá o QR Code para sair o certificado. Vê aí dentro do pessoal quem tem mais conhecimento com relação a isso. Se não tiver, eu vou buscar alguém para ensinar vocês. Tá bom?
Pessoal, de minha parte era isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se vocês quiserem continuar a reunião, vocês continuem. Eu tô gripadérrimo, tossindo, um frio danado aqui. Vou me recolher, tá bom? Peraí, Alguém peraí, mais alguma fica aí um coisa? pouquinho. É, antes, a gente tem os e-mails, né? Que tanto a turma da procuração usa, como a turma da educação usa. O da gente, se não me falha a memória, era o MITS. Aliás, era e-mail, .com.br, era o nosso. E .com era dos procuradores. Quem fazia isso era o Cristiano e o Robert. O Robert ficava com a parte da educação e Cristiano ficava com os demais integrantes do Elo. Como é que vai ficar isso? O William vai organizar para ver quem é que vai ficar responsável, porque senão vai ficar tudo na mão dele, né? Não, não, ele não vai carregar o piano, eu já falei. Alguém tem que fazer Não isso. E nós já tivemos problemas. sobrecarregar. O e-mail da Beatriz não estava funcionando, o da Exato. a Vanusa não estava funcionando, agora voltou a Uhum. funcionar. Precisava de alguém que desse esse suporte. Não é uma coisa assim, que aquela loucura toda hora, não. Mas alguém que desse Não esse é. suporte. É o Ori, né? É, o que a gente É o pode Ori. fazer também é, eu, o William e a Beatriz, a gente se reunir para a gente definir, porque aí ficaria o Robert era da educação, eu botaria o meu chefe de gabinete. E a Bia, se não me engano, é o Estevão, que é o assessor mais direto em relação à tecnologia. Mas também é só uma sugestão. Então, poderia se reunir eu, para não sobrecarregar você, Beatriz e o William, e a gente resolve como é que vai ficar já alguns pontos em relação à área de tecnologia de cada superintendência. O que é que você O, acha, William? Glaucia, Oi. eu acho o seguinte: tem que ter uma pessoa responsável por e-mail, nunca uma só, como disse o William, umas duas ou três, que ficasse presa ao William. Um departamento. Sim, sim, Senão você vai ter um para cuidar de e-mail, a, a Beatriz, um também para cuidar. Não, e-mail não é uma coisa que aquele movimento doido tem. É um detalhezinho, um e-mailzinho novo, alguma coisa. é. A gente nunca teve Uma problema na pessoa, educação. uma pessoa que fique responsável e duas que também saibam fazer. Pronto, eu acho que isso aí é o ideal. William, dá a sua opinião aí com relação a isso. Na realidade, a dificuldade é só o primeiro acesso e a criação do e-mail, entendeu? Não tem muita. E outra coisa, a gente já consegue fazer com que a pessoa use a mesma estrutura do Google. Então, por exemplo, o meu é william.silva@elosocial.com.org.br, se eu não estou enganado, e eu acesso pela mesma tela do Google. Então, é bem tranquilo. É só a É, gente o da configurar e criar superintendência. os demais. Entendeu? Agora, Então, o que a gente pode criar é um formulário onde a superintendência faz o pedido, ou os diretores nacionais, faz o pedido, esse pedido chega numa caixa, onde essa pessoa faz a análise e libera, está liberado. Aí, como o presidente falou, dois ou três no máximo, tendo a minha expertise, vai lá, cria o e-mail, já manda, e já faz um pequeno treinamento, que algumas pessoas têm dificuldade em fazer aquela configuração inicial, mas depois dá para ficar tranquilo isso aí. Mas Tá podemos bom. nos reunir, com certeza. A ideia é essa é mesmo. como eu falei, né? Aí seria você, né? Pronto, três pessoas ligadas a você, uma da educação, uma social e a sua superintendência. Então, essas três pessoas iria responder a você. Por exemplo, para da superintendência, alguém quer um e-mail. Não, tem que passar primeiro para a pessoa que é da superintendência para dar o aval e mandar para você e você libera. Eu acho que esses três, como eu falei, realmente é essencial. Era como era feito antes. E de vez em quando ainda tinha um probleminha. Graças a Deus, na educação a gente nunca teve. Mas de vez em quando eu escutava, via que eu estava em sempre com o Bacana. Cristiano e estava no grupo de trabalho do Cristiano. Então, de vez em quando tinha alguma dificuldade. Então, para evitar essas dificuldades, aí centraliza apenas três pessoas, porque como você falou, se cada um quiser fazer, aí fica muita gente e terminando fazendo nada. Então, opinião, tá?
É como eu falei, eu não entendo nada disso, eu só faço aperrear o juízo de vocês. Por mim, está encerrada a reunião. Obrigada, gente. Tem mais alguma coisa, William, que você queria passar para a gente? Eu só quero agradecer, gratidão pela escolha, gratidão por mais essa oportunidade. E os outros que estão chegando, é só seguir o caminho, gente. É só fazer, estar disposto a fazer, a construir. Nós estamos construindo. Eu acabei de, conversando com a minha esposa, eu fiquei muito assustado com as coisas que estão acontecendo nesse país. Esse país precisa do direcionamento e se não tiver um movimento do bem, eu digo sempre o seguinte, os bons, aqueles que são bons, mas ficam quietos, vão deixar que os maus vençam. As pessoas ruins, as pessoas que têm má índole. Então, nós temos que ter movimentos civis para mudar. E o elo social é um sonho, na realidade. É um sonho que eu tenho vivido a cada dia. Eu tenho buscado e tenho me dedicado a tudo que eu posso. Tenho entregado. Eu não entrego o mínimo, eu sempre entrego o máximo, sempre dou o meu melhor. Então é assim que eu espero que vocês cheguem com toda a garra, com toda a disposição para que a gente possa construir e poder ajudar a mudar esse país. Isso que é importante. A gente tem que parar de ver tantas famílias sofrendo, tanta dificuldade, e tanta desonestidade e tantas coisas ruins que vêm acontecendo e, infelizmente, tantas pessoas com cargos tão elevados nesse país que só pensam no próprio umbigo. Então está na hora da gente mudar e a mudança vem através de pessoas inteligentes, dedicadas e que queiram realmente fazer a mudança. Quando a gente conseguir mudar essas coisas, vai haver mudança nas nossas vidas. Eu digo sempre que aquele que coloca a vida dos outros em primeiro lugar, o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, muito obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição. Obrigada a você. Então tá bom, parabéns, William. Seja bem-vindo aí a esse novo desafio, né? Que nós estamos lhe passando. Na verdade, que você conquistou, né? Não é que nós estamos lhe passando. Então agora não é mais o trio, agora é o quarteto, né, o Glaucia? É verdade. Ficou agora o quarteto. Legal. Então, vocês podem fazer quantas reuniões vocês acharem necessárias, tá? Reunião de tecnologia, eu abro mão, porque não é o meu perfil. Eu só sei pedir. Essa linguagem eu não entendo nada, mas eu tenho certeza que o William vai saber conduzir bem isso, tá? Pessoal, boa noite. Boa Boa noite a noite, pessoal. todos. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Você cria Boa noite. já existe, né, o grupo tal para isso aí vocês se Eu vou organizam. falar também. Então tá bom. Tchau, grande abraço. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo.
Grupo Inner. Ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.